Agora, 7 horas e 43 minutos, vamos falar um pouquinho de economia. Segundo o relatório Panorama da Economia Mundial do FMI, o Fundo Monetário Internacional reduziu a estimativa de crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil, de 3,1% para 2,5% em 2012. Para falar um pouquinho deste assunto, eu recebo aqui no estúdio o economista Guaraci de Moraes. Bom dia, obrigada pela sua presença. Bom, esse é um assunto um pouquinho complexo para o pessoal de casa entender. O que é o PIB, Guaraci? O PIB é o Produto Interno Bruto. É uma forma de se medir a riqueza de um país, o quanto ele consegue produzir num ano. Pois é, a estimativa, então, é de queda nessa riqueza do país esse ano? Sim, né, a estimativa da FMI é que não só o Brasil, mas outras economias, quase todas, têm alguma redução ainda para esse ano. E por que, Guaraci? É um efeito múltiplo, né? Temos aí algumas questões de ordem interna e outras externas. Então, a própria crise que passa a Europa, a crise americana, norte-americana, que ainda não está resolvida, né? Com o agravante que lá eles estão em época eleitoral, acaba impactando na produção da China. Os países emergentes, como o Brasil, dependem de exportar para a China. Então, assim, é um efeito cascata. E essa estimativa do FMI de 3,1% para 2,5% é um número significativo que vai fazer a diferença? A gente pode ficar preocupado com isso? Olha, crescimento, por menor que seja, ele é um crescimento. Então, assim, não é um motivo de alarme. Nós não estamos em decréscimo da economia, nós estamos crescendo. Então, frente a outros países da Europa, tem previsão negativa de crescimento. Né? Tirando a Alemanha e a Espanha, os outros países estão aí beirando uma recessão. O Brasil não está nesse meio. Crescemos menos, mas ainda continuamos a crescer. Mas quais os reflexos disso, assim, que o consumidor, o cidadão pode sentir, apesar de ser uma queda não tão expressiva com relação dos países, né, de primeiro mundo? Sim. O que a gente deve prestar mais atenção é que os setores que dependem de exportação, esses devem ser mais afetados. Aqueles que dependem do mercado interno, que vêm aqui para o nosso próprio país, serão menos afetados, na medida em que nós temos estabilidade, temos uma grande massa de consumo. Então, assim, não é algo que vai alarmar. Mas a venda de commodities, que são principalmente minério de ferro, alimentos, que são exportados, esses devem sofrer alguma queda. E como que o senhor avalia as medidas que vêm sendo tomadas, né, para tentar recuperar, enfim, pelo governo, medidas inclusive redução do IPI, isso que a gente vê aí no comércio, inclusive? Sim. O governo está fazendo a sua parte com renúncia fiscal, seja com IPI, seja com impostos sobre combustíveis, para que o combustível não aumente na bomba. Né? Então, isso tudo tem um preço. À medida que ele não cobrem tributos nisso, ele vai cobrar de outra forma. Né? Então, assim, ele alivia alguns setores e acaba, em contrapartida, penalizando alguns outros. Agora, é interessante a gente destacar que o PIB não é o único medidor de crescimento, digamos assim, de um país, né? Exatamente. Ele é o mais utilizado, internacionalmente ele é aceito, mas existe uma corrente aí buscando outras métricas para medir a riqueza de um país. Não só o que ele produz em termos de crescimento da produção, mas a qualidade dessa produção, produzindo melhor, produzindo de uma forma mais consciente, inclusive da parte ambiental. Tá certo. Muito obrigada, Guaraci de Moraes, pela sua presença aqui no estúdio. Agora, 7 horas e 48 minutos, confira a previsão do tempo para esta terça-feira em toda a região. O dia começa fechado e com condição para a chuva a qualquer hora. Uma frente fria já se afasta e o que provoca a chuva no vale é o deslocamento de uma área de baixa pressão atmosférica. O tempo fechado não deixa a temperatura subir muito. As máximas chegam aos 19 graus em Santo Antônio do Pinhal e 22 graus em Jacareí, Caçapava e Guaratinguetá. A reportagem que você vai ver agora é mais uma reclamação contra a saúde pública de Taubaté. Um homem de 51 anos teve que passar 5 dias no pronto-socorro até conseguir um leito de UTI. Familiares criticam a demora e denunciam a falta de higiene no hospital. Confira.
No pronto-socorro de Taubaté, enfrentar filas no atendimento já virou rotina. Mas para a Luciana, a espera foi dramática. Ela é sobrinha de José Benedito dos Santos, de 51 anos, que sofre de epilepsia. No dia 10 de julho, o comerciante que mora em Lagoinha deu entrada no setor de emergência com crise convulsiva. O estado dele era grave e necessitava de cuidados especiais. No momento em que ele chegou no pronto-socorro, ele teve um atendimento adequado pela equipe médica em que estava de plantão. Ele continuou na emergência, porém trocou-se de plantão. E na troca de plantão, o pedido de UTI não foi feito. Na quarta-feira, dia 11, José Benedito foi transferido para o setor de observação. A família passou a ter acesso ao quarto e se surpreendeu com a falta de recursos e de higiene. As pessoas têm livre acesso, a porta abre-se a todo momento. Quem está com problema de infecção, com certeza pode agravar o problema da infecção. O banheiro não é limpo, principalmente o da emergência. O que você viu no banheiro? Eu vi gotas de sangue e um avental jogado na pia do banheiro, onde as pessoas que estão acompanhadas ou estão para ser atendidas têm que lavar as mãos ali. Problema compartilhado por quem depende da saúde pública em Taubaté. O atendimento aqui precisa ser mudado, entendeu? Não esse negócio de chegar aqui, vamos supor, só porque é idosos, tem que esperar chamar, não. Eu acho que os idosos têm que ser na frente. Demora muito o atendimento? Demora. Mesmo em estado grave, precisando de uma UTI, José Benedito esperou 5 dias pela transferência. E essa demora aconteceu não apenas pela falta de leitos. Segundo os familiares, ele chegou a perder uma vaga no hospital regional por causa da burocracia existente aqui no pronto-socorro. O pedido de UTI ele tem que ser refeito todos os dias, na troca dos plantões. Por quem? Pelos médicos. Geralmente, os pedidos só eram refeitos quando nós estávamos aqui ou após as 5 horas. Então, passava-se o dia todo sem procurar a UTI. Você sempre cobrando isso? O tempo todo nós procuramos, o tempo todo eu cobrei, eu praticamente fiquei de plantão neste pronto-socorro. Somente no domingo à tarde, o comerciante foi transferido para a Santa Casa de São José dos Campos. Indignada, a família pretende processar a prefeitura. Nós precisamos tomar alguma atitude para que outros munícipes não passem pelo que nós passamos. É o tempo todo pessoas passando. Se você entrar nesse PS, você encontra pessoas tendo muito sofrimento e sendo muito maltratado. Pois é, em nota, a Secretaria de Saúde disse que as vagas para pacientes que necessitam de cirurgia com UTI são liberadas pelo órgão de regulação de vagas estadual e não pelo município. A Secretaria de Saúde orienta os familiares do parente citado na reportagem que procurem o setor de assistência social ou a administração do pronto-socorro para registrar as queixas sobre o atendimento. Agora 7h52, hora de conferir onde estão os radares móveis nesta terça-feira em Jacareí. Os equipamentos estão em 6 locais, nas avenidas São Jorge, 9 de Julho, Getúlio Vargas, Elmira Martins Moreira, Maria Augusta Fagundes Gomes e na rua Padre Eugênio. E no próximo bloco tem a nossa agenda de empregos. 7h52, o Acontece Regional volta já já.